Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 4. Música étnica ou música folclórica? O folclore, enquanto patrimônio cultural ou enquanto disciplina de estudos da cultura, está presente na história do pensamento social brasileiro de forma geral. E de forma específica influenciou todo o campo intelectual interessado em rabeca, rabequeiros e rabequeiras. Esse campo intelectual nos interessa na medida em que elabora discursos e hipóteses sobre o desenvolvimento do instrumento e de seus repertórios musicais. O folclore estabelece relações longevas com a antropologia e os trabalhos etnográficos que historicamente citaram a rabeca em diferentes estratos culturais no Brasil. Portanto, as diferenciações entre o que seria música étnica e música folclórica podem merecer uma investigação que consiga detalhar melhor os movimentos de interesse intelectual sobre rabeca e seus territórios nos últimos 100 anos. Ambas as disciplinas, folclore e antropologia, colecionam, analisam, contextualizam e classificam diversos bens simbólicos e materiais das culturas populares. Cada disciplina, com seu ethos institucional, adere a certas visões de mundo que podem e devem ser também analisadas e contextualizadas. Nas ocasiões em que essa contextualização acontece, o folclore e a antropologia passam a ser, além de disciplinas de estudo, também objetos de análise. E a partir do momento em que convertemos uma disciplina de estudo em objeto de interesse investigativo, passamos a relativizar as informações consagradas no discurso especializado sobre rabeca no Brasil. Ou seja, é a própria incursão pelos estudos sobre rabeca brasileira que nos permitiria aprofundar uma análise sobre as motivações desses estudos no decorrer da história. Nessa incursão, cabe perguntar: a quem interessa a música de rabeca? Quais as transformações nos apelos discursivos sobre o tema? Quais as relações de poder que estão envolvidas na construção do conhecimento? Quais as filiações intelectuais estão relacionadas? Quais camadas ideológicas estão mobilizadas em cada estudo? Enfim. Pode ser insuficiente falarmos de uma história da rabeca sem uma abordagem antropológica dos historiadores desse tema. É preciso considerar, de um lado, o caráter simbólico do instrumento na vida social brasileira e do objeto rabeca nos fenômenos expressivos da cultura. E, de outro lado, considerar uma etnologia ou uma antropologia das fontes históricas, desde os estudos folclóricos do final do século XIX até os recentes trabalhos de etnomusicologia nas universidades brasileiras. Tal postura de análise comparativa nos permitiria investigar a partir da música de rabeca as relações entre o folclore, enquanto disciplina, e as ciências sociais no Brasil. E quem sabe assim, ao colocar nossas fontes teóricas em perspectiva, poderíamos ampliar e aprofundar os interesses interdisciplinares que recentemente têm se firmado na etnomusicologia. Este seria um exercício, esta seria uma experiência. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso 4º de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes de Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil.
A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Se nos departamentos universitários, ao contrário da antropologia, a própria palavra folclore sofreu uma degradação semântica e até mesmo uma marginalização enquanto disciplina dentro das ciências sociais, do lado de fora das universidades, as comissões, sociedades, fundações e institutos folcloristas fomentaram políticas estatais, mobilizaram a opinião pública, financiaram pesquisas, congressos e festivais importantíssimos para diversos agentes culturais em torno da rabeca. E se ao folclorista, de modo geral, foi incutido no Brasil o estereótipo de intelectual não acadêmico, em países como os Estados Unidos, ao contrário, comumente se ofertam cadeiras de mestrado e doutorado em folclore. De qualquer modo, a importância acadêmica do folclorista está na relação pioneira que ele estabelece com alguns assuntos no Brasil, o que foi fundamental para burilar os atuais interesses sobre rabeca presentes nas dissertações e teses defendidas nas universidades brasileiras. Diante desse contexto, mesmo a tal relação romantizada, elitista ou nacionalista que, porventura, folcloristas tenham estabelecido com seus objetos de pesquisa, pode ser relativizada por uma antropologia da história no pensamento social brasileiro, tal como propõe Marisa Peirano no livro intitulado Uma Antropologia no Plural. Neste trabalho, a antropóloga afirma que, felizmente, a visão de mundo da antropologia não é privilégio restrito dos antropólogos e nos apresenta uma relação entre as perspectivas teóricas e o meio sociocultural no qual se desenvolvem. Para tanto, é preciso considerar, inclusive, o desenvolvimento de trajetórias intelectuais e temas específicos que, no caso da rabeca, pode colocar em confronto, ou em tensão, em diálogo, uma ciência social no Brasil e o projeto nacional moderno do século XX. E é nesse contexto que nos interessa o surgimento do interesse pela rabeca brasileira. O fato é que a chamada ciência do folclore passou a ser considerada uma disciplina menor nos atuais estudos sobre rabeca, rabequeiros e rabequeiras. A etnomusicologia é que hoje domina o discurso especializado sobre o assunto. Por consequência, a adjetivação imputada à música de rabeca como sendo folclórica pode soar como expressão depreciativa em alguns casos. E por quê? Talvez porque os chamados processos de folclorização das expressões populares foram considerados negativamente, não só no Brasil, como também em Portugal. Pois, segundo a crítica, a folclorização seria um processo de estilização dos traços culturais populares ou tradicionais, que se distanciam do cotidiano das comunidades e muitas vezes até se transferem para os contextos de performances de palco, turismo ou puro e simples entretenimento. Portanto, seria a folclorização uma limitadora das dinâmicas vivas e espontâneas de cada expressão tradicional ou periférica. Pois a partir do processo de folclorização, as culturas populares passariam a ser encaradas como patrimônio cultural a ser resgatado do passado, para então ser conservado e categorizado no presente de forma muito estanque, não é? O que nós deduzimos aqui dessas críticas é que tanto ruim é a folclorização para a dinâmica viva das culturas populares, quanto também desejado a folclorização é para a ciência antropológica, né? Ou seja, é indesejada também uma folclorização dos folcloristas. Tal processo acaba estilizando um certo tipo intelectual, distanciando, às vezes, obras importantes de um convívio acadêmico nos dias de hoje, né? Essa folclorização dos folcloristas retira de contexto
às vezes, certas formulações do pensamento social brasileiro e limita a dinâmica reflexiva sobre cultura, marginaliza o movimento folclorista e categoriza também ele como sendo estanque, né? Como sendo fixo. Talvez um bom antídoto para combater os males desse processo de folclorização do folclorista no âmbito da rabeca brasileira seria aplicarmos ao tema uma história antropológica do folclore. Tal anseio implica em lançar certo olhar antropológico sobre as fontes documentais e depoimentos que tratam sobre a rabeca e seus usos. Ou seja, como diria o antropólogo Luiz Rodolfo Vilhena, seria preciso considerar bastidores da produção do conhecimento entre os folcloristas e perceber não apenas as lacunas de documentação e os interesses individuais no meio de um amplo movimento folclórico a partir de meados do século XX, mas também entender o modo como uma geração de homens de cultura aplicaram a sociologia em outras áreas de interesse, como a arte, a literatura, a música, a dança e a pintura. Talvez assim encontrássemos o espírito crítico, um espírito crítico que articulasse elementos etnológicos para uma antropologização do folclore, ou uma etnomusicologia folclórica aplicada à poética musical de rabeca. No Brasil, o desenvolvimento das ciências sociais e mesmo da antropologia enquanto especialização profissional nas universidades se dá entre os equívocos e méritos dos estudos folclóricos. Portanto, permitir ou contribuir para o processo de folclorização dos folcloristas brasileiros implica em turvar entendimentos sobre o próprio pensamento social como um todo, seus endereçamentos ideológicos, suas continuidades e rupturas, bem como as persistências e alterações temáticas na história do Brasil. Como os rabequeiros e rabequeiras emergem nesse contexto? Para os mais otimistas, como eu, talvez a crescente legitimação da etnomusicologia nas universidades brasileiras faça emergir um contexto favorável para uma retomada das contribuições intelectuais subsidiadas pelo movimento folclorista, para em seguida relacioná-las com as atuais reflexões antropológicas sobre a música de rabeca. E o momento é propício, uma vez que nas primeiras décadas do século XXI já assimilamos de maneira interdisciplinar a crítica ao ímpeto colecionador e classificatório do folclorismo brasileiro, e já consideramos as estratégias políticas do nacionalismo cultural como elemento circunstancial e relativo. Também já analisamos as relações de poder entre as elites cultas, o Estado e a Igreja, e as implicações ideológicas da institucionalização do folclore enquanto disciplina de estudos. Portanto, talvez já tenhamos elementos e até distanciamento suficiente para, a partir de um estudo etnológico da historiografia da rabeca, atualizarmos a rota metodológica de pesquisa sobre música e sociedade no Brasil. Diferentemente dos folcloristas pioneiros, os cientistas sociais e até mesmo rabequeiros e rabequeiras já repetem a expressão música étnica, em detrimento da expressão música folclórica, ao se referirem a certo repertório de rabeca. E outras expressões ganharam força entre as adjetivações que de algum modo anunciam a vitória da etnomusicologia sobre o folclore, enquanto disciplina o folclore virou uma disciplina acessória da musicologia e das ciências sociais. De forma que hoje em dia soa mais atualizado, né, utilizar expressões como música diaspórica, híbrida, multicultural, periférica, étnica, etc. Simplesmente porque essas expressões parecem mais adequadas ao dinamismo, aos movimentos, transformações e trocas culturais implicadas na música de rabeca. Independentemente das escolhas conceituais para tratar desse cancioneiro, o que aqui queremos evitar é a tal visão, digamos, evolucionista do progresso da ciência. Uma visão que colocaria os antropólogos e sociólogos no topo desse desenvolvimento científico
e que, quase por arrogância intelectual, coloca todos os folcloristas no mesmo balaio, antiquado e superado, como se fossem todos eles descendentes diretos da mesma linhagem de um Brasil imperial, cuja filosofia eclética foi justamente combatida por pioneiros como Silvio Romero. Na verdade, folcloristas brasileiros, desde o final do século XIX, estão entre as personalidades e traços biográficos que devem ser considerados nas trajetórias institucionais do que poderíamos chamar de uma sociologia interessada. Resíduos do folclore estariam presentes na escolha do objeto de estudo, por exemplo, de Antônio Cândido, sobre o cururu, uma dança cantada na cultura caipira paulista, né? E que ele abordou no seu livro Os Parceiros do Rio Bonito. Seja como disciplina autônoma dentro das ciências sociais, ou como instituto afastado da academia em forma de associações, comissões e fundações, o folclore sempre teve relação mais estreita com as políticas estatais do que a antropologia em si. E como já dissemos, no século XX, o folclore mobilizou muito mais a opinião pública e as ações de fomento e salvaguarda de tradições orais brasileiras, de um modo que as universidades jamais conseguiram em seus departamentos. Como também já dissemos, os congressos e festivais de folclore realizados desde meados do século passado contribuíram imensamente na produção de conhecimento sobre culturas, antiguidades e literaturas populares. Todo esse movimento, claro, surtiu, na verdade, forte influência nas humanidades e na produção intelectual que se seguiu sobre a música de rabeca e os rabequeiros no Brasil. E por isso acreditamos que tal movimento folclorista não pode ser ignorado na pesquisa sobre rabeca brasileira, cujo interesse musical está, por diferentes agentes culturais, relacionados aos processos de modernização artística imaginados no Brasil desde a Semana de Arte Moderna em 22, até a influente atuação do movimento armorial, depois Bang Beat e tudo mais. A esse respeito, convido os ouvintes a assistirem no YouTube o episódio Moderna Rabeca Brasileira, em que eu entrevistei rabequistas como Catarina Rossi, Luiz Fiaming e Ciba Veloso sobre esse tema. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo episódio da série Memória da Rabeca Brasileira. O folclore, enquanto disciplina, digamos, derrotada pela antropologia nas universidades, devotou pela primeira vez no Brasil atenção especial a diversas expressões da poesia oral, melodias e ritmos, danças, festas, costumes e crenças. Essas expressões estão sempre relacionadas à definição do conceito de cultura, o conceito mais caro à ciência antropológica e que sempre balizou o trabalho dos etnógrafos clássicos até os dias de hoje. Inclusive, é comum que alguns dos pesquisadores, que por conveniência são chamados de folcloristas, também se autodenominem etnógrafos. É o caso de Luiz da Câmara Cascudo, que mesmo sem nunca ter deixado de morar no Rio Grande do Norte, alcançou prestígio nacional e internacional por seus estudos culturais. Muitos dos chamados folcloristas deram importante contribuição ao approach literário da realidade social. Perceberam primeiro o traumatismo cultural causado pela urbanização do campo e abriram o caminho crítico para a análise dos pressupostos ideológicos implícitos na noção de tradição. Ao transmitir uma visão de realidade através de suas instituições e sensibilidades pessoais, os folcloristas também ressaltaram um cativante fundo poético da etnografia, com o qual, inclusive, nos deleitamos na obra de Câmara Cascudo, por exemplo. E quando as distinções entre as disciplinas da área de humanidades passou a ser uma necessidade e se tornar uma realidade,
os folcloristas perseveraram e preservaram certos interesses ligados à rabeca brasileira, que em suas épocas ainda não tinham respaldo institucional ou legitimação acadêmica, né? Cascudo, por exemplo, escreveu sobre a cachaça, sobre a rede de dormir, sobre a jangada. Eram temas que não tinham nenhuma legitimidade séria, vamos dizer assim, da academia brasileira. O estilo metodológico ou de escrita do folclorista também sempre foi mais aberto, ou mesmo enigmático, no tocante à interpretação de gêneros literários. Basta apreciarmos a obra de Mário de Andrade para percebermos a riqueza de suas visões filosóficas disfarçadas em críticas literárias, né, na Paulicéia Desvairada, as suas mirabolantes parábolas etnográficas em Macunaíma, os tratados e sumários teóricos embutidos em descrições de viagem, como em Clã Jabuti ou no Turista Aprendiz, e ainda as preocupações epistemológicas desenvolvidas em manifestos políticos. Ou seja, é como discute mais recentemente o autor Clifford Geertz, na Antropologia Americana. Segundo ele, na medida em que as ciências sociais se afastam mais da procura de explicações e leis em direção à procura de significado e interpretação, elas usam mais as imagens das humanidades como inspiração e como modelo. Eis uma formulação importante para se pensar a distinção entre música folclórica e música étnica na rabeca brasileira. Esta é preocupada com explicações e leis, né? E aquela mais preocupada com o significado e interpretação das humanidades. São as ambivalências contextualizadas nos embates institucionais das ciências sociais nas primeiras décadas do século passado. No que diz respeito ao meu atual interesse pela rabeca, confesso que estou menos interessado nos rótulos disciplinares incutidos aos pioneiros do tema e muito mais interessado no estudo etnológico de seus trabalhos, especialmente no início do século passado, em que a música de rabeca, rabequeiros e rabequeiras ainda eram referidos de modo bastante geral. Em Câmara Cascudo, por exemplo, encontramos menção à rabeca alforriada de Fabião das Queimadas. Em Mário de Andrade nos deparamos com o rabequeiro Vilemão Trindade, também no Rio Grande do Norte. Essas documentações podem oferecer oportunidades valiosas, não apenas de nos informar sobre música de rabeca no Brasil, mas também oportunidade de entendimento sobre a história do interesse sobre rabeca desde o século XX, numa perspectiva antropológica. De modo que possamos investigar, a partir dos clássicos, o limiar entre ciências sociais, humanidades, dentro de uma preocupação literária com os mecanismos de rearranjo produzidos no pensamento social brasileiro, especialmente a partir da década de 1930. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico, e-mail de padilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso Momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. E a dica de hoje é o EP de Jefferson Leite e Vitor Batista, de 2020, intitulado De Viola e Rabeca. O livro de hoje é de 2003 e é de Daniela Gramani e Ana Salvani, intitulado Rabeca, o som inesperado. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes.
Olá, eu sou a Catarina Rossi, estou muito feliz de participar desse projeto Memórias da Rabeca, que junta tanto rabequeiro potente para falar desse instrumento que é a cara de um Brasil muito genuíno, um Brasil muito rico, verdadeiro. Um Brasil que a gente tem que lembrar, né? Tá precisando lembrar, valorizar. Então eu fico muito contente mesmo. Eu sou pesquisadora da música de rabeca e tocadora também. Eu escrevi uma dissertação chamada Da Cana-de-Açúcar às Mesas de Som, Histórias da Rabeca através dos rabequeiros. Eu conto um pouco de algumas histórias de rabequeiros das últimas décadas, chegando nos rabequeiros contemporâneos. E estamos aí na pesquisa, tem muito ainda para se aprender, se ouvir, se tocar e simbora. Olá pessoal, eu sou o João Nicodemos e tenho a alegria de fazer parte desta grande família da rabeca brasileira, construindo, tocando e ensinando a construir e a tocar este instrumento belíssimo. Parabéns a todos que fazem parte dessa história e que trabalham para manter a memória da rabeca brasileira. Grande abraço a todos e todas. Abraço, Caio Padilha. Saudação a todas as rabequeiras e rabequeiros do Brasil. Me chamo Fabiano de Cristo, sou rabequeiro, músico, compositor aqui do Cariri cearense, na cidade de Crato, terra de Cego Oliveira, terra de Cego Aderaldo, Mestre Zé Oliveira, de Freitas, Beto Lemos e muitos outros rabequeiros, que contribuem com a história da música de rabeca aqui no Brasil. Eu sou um aprendiz, faço parte de um grupo chamado Fulô da Aurora, que já tem 2 discos gravados, onde toco rabeca, componho, toco outros instrumentos também. E estamos aí nessa luta por divulgar mais esse instrumento tão precioso para a formação da nossa música brasileira. Um abraço a todas e todos. Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.